a minha percepção é de que nós estamos assistindo a um fenômeno talvez alvissareiro, que é o fato de que as denúncias do PIG já não são suficientes para derrubar o presidente do Senado, embora o Sarney seja o Sarney, mas de qualquer maneira, na minha modesta opinião, o presidente Lula cometeu um erro histórico, que era criar as bases institucionais para enfrentar o PIG. No Brasil, 3 famílias determinam a mídia brasileira. Mesquita, que hoje só controla a página 3 do Estadão, porque as outras páginas foram demitidas por incompetência. A família Marinho, os filhos do Roberto Marinho, como se sabe, os filhos do Roberto Marinho não têm nome próprio, né? São os filhos do Roberto Marinho. E o Frias, a família Frias, que comanda a Folha de São Paulo. Essas três famílias, através dos órgãos de imprensa que elas controlam e as agências de notícias que elas têm, o Estadão, a Infoglobo e a agência Folhas, controlam, eles são a fonte de toda a informação que existe hoje no Brasil, seja em rádio, seja em televisão, seja um jornal local do interior, seja lá o que for. As notícias são aquelas que essas três mídias, digamos assim, distribuem. Então, eu acho que houve um erro grave, que foi não ter criado mecanismos institucionais para combater o PIG, mas eu tenho uma secreta esperança, ou um desejo que talvez seja infundado, mas enfim, eu espero que esteja errado, porque eu desconfio que o governo Lula esteja fazendo um trabalho significativo, que é o trabalho de democratização do acesso à internet. Eu tive, para fazer uma reportagem para a Record, eu tive na cidade de Cocais, no interior do Piauí, fazer uma reportagem sobre aquela barragem que se rompeu, uma cidade minúscula no interior do Piauí. Eu não vi nenhuma banca de jornal e vi 3 lan houses. Outro dia eu entrevistei o diretor de uma escola, na verdade um CIEP, na cidade de Piraí, no estado do Rio, que é uma cidade que começou o projeto de distribuição de computadores e acesso à banda larga no estado do Rio, e todas as crianças das escolas de Piraí têm computador e banda larga. Piraí talvez seja a única cidade do mundo em que todos os estudantes de escolas públicas têm computador e banda larga. Outro dia fui fazer uma reportagem no Morro de Santa Marta, no Rio, que está sendo pacificado, se podemos usar a expressão, por uma mulher, uma tenente da Polícia Militar do Rio, que instalou uma base lá em cima. E no dia em que eu fui entrevistar a tenente Priscila, entrevistei 2 garotos, 2 fedelhos de uma empresa que estava instalando um sistema de Wi-Fi em toda a favela Dona Marta, no Rio de Janeiro, e toda a favela vai ter acesso à internet. Então, eu espero que o presidente Lula tenha aprendido a lição do presidente Roosevelt. O presidente Roosevelt foi eleito em 1932 nos Estados Unidos. 60% dos jornais impressos eram contra a candidatura dele. Conservadores, furiosamente conservadores, embora o Roosevelt fosse um aristocrata de uma família tradicional do estado de Nova York, ele foi eleito contra 60% dos jornais impressos americanos. Ele precisava se comunicar com a sociedade americana, além do mais, porque tinha que enfrentar uma crise de 3 anos. A crise estava minando a sociedade americana há 3 anos. O presidente republicano não enfrentou a crise, porque era daqueles que acreditavam que o Estado não podia intervir. Era o predecessor do George Bush. Deixou a economia americana aí à breca, ele se elegeu diante de uma crise profunda, e ele precisava explicar ao povo o que ele queria fazer. Então, o que o Roosevelt fez? Ele deu um salto tecnológico. Ele saiu da mídia impressa e foi para o rádio. E implementou, botou para funcionar uma legislação que era uma legislação privatista, uma legislação criada pelos republicanos com relação ao rádio, e
o Roosevelt deu curso a essa legislação. Havia, a certa altura, na sociedade americana, uma batalha para saber se os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra, iam adotar o modelo inglês, o modelo do rádio público, da BBC, que era a reivindicação da Marinha Americana e dos Correios, do sistema de Correio dos Estados Unidos, que queriam que fosse um sistema público, inclusive por motivos de segurança nacional. Os republicanos, antecessores do Roosevelt, encaminharam as primeiras providências no sentido de fazer uma versão privatizada da rádio, e o Roosevelt chegou lá e bancou o projeto privatista e fez uma aliança com os donos da rádio, para poder se comunicar com o público. E deu pulo e foi para a outra mídia enfrentar a mídia impressa. E deu certo, porque ele criou aquelas famosas conversas ao pé da lareira e ele conseguiu se comunicar e explicar que providências radicais ele estava tomando para resolver aquela questão. Eu espero que na secreta, a minha secreta esperança é que o presidente Lula não esteja anunciando essa estratégia que ele está adotando e que, no fundo, essa será a estratégia que ele adotou, na verdade, que é a estratégia de dar um pulo tecnológico e enfrentar o Big através da internet. Para que isso tivesse sido possível, eu vou encerrar agora a minha parte, já que o Lado chegou. Para que isso seja possível de uma maneira mais... Para que isso tivesse sido possível de uma maneira mais institucional, teria sido importante aprovar o projeto da Ancinav. E era um projeto que, desde o início, foi um projeto de democratização da mídia e de produção de mecanismos alternativos de conteúdo. Conteúdo informativo, conteúdo educacional, conteúdo pedagógico. Era esse o projeto da Ancinav, o projeto do ministro Gilberto Gil, a quem reputo foi um grande ministro da cultura. Esse projeto foi boicotado do início ao fim pela Rede Globo, e o governo Lula enterrou e desistiu do projeto da Ancinav, e eu acho que foi aí que o Gil começou a sair do governo. Teria sido uma combinação espetacular se, com a disseminação da internet e da democratização do acesso via banda larga, tivesse sido possível, hoje já está em vigor, o projeto da Ancinav. Portanto, eu não vim aqui jogar água na fervura. Não é o meu objetivo, viu, meu? Mas as minhas expectativas em relação a essa conferência de dezembro são expectativas, digamos, mornas, moderadas. Eu acho que uma boa parte da fúria do Globo e da fúria da TV Globo hoje se devem, em boa parte, à realização dessa conferência. A Globo e o Globo estão exageradamente golpistas. Se é possível usar isso. Mas eu acho que eles perderam um pouco o prumo. Perderam um pouco a noção da medida. E é o pavor de que, no último ano do governo Lula, apareça, enfim, uma legislação que eles não consigam controlar. E essa tentativa de desestabilizar agora o governo Lula tem, para mim, duas vertentes. Uma das vertentes é a conferência de dezembro e a outra vertente é o pré-sal. Os que têm cabelo branco nessa sala, e são poucos, se lembram da campanha do Petróleo é Nosso, e era bom que nós nos lembrássemos disso todos os dias, porque nós estamos vivendo uma outra batalha igual àquela que culminou na fundação da Petrobras e levou o grande presidente Getúlio Vargas à suicídio. Nós estamos diante de uma disputa pelo controle da maior descoberta de petróleo dos últimos tempos.